O aparelho LG G3 na cor titânio com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento foi emprestado pela Dog Shop para nós fazermos essa análise bem interessante aí para vocês. Então aqui na descrição tem o link para você conferir direto o link do aparelho e conferir também a loja deles, beleza galera? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da equipe do Eu Sou Android. Hoje trazendo aqui para vocês uma análise completa do LG G3. Este aqui que é para ser um dos melhores aparelhos da atualidade, concorrer aí com aparelhos top de linha como HTC One M8, Xperia Z2, Galaxy S5, todos esses são concorrentes e nós estamos analisando hoje o LG G3, que é um aparelho sensacional, é o que eu posso dizer para vocês logo de cara. Vamos começar aqui falando do design do aparelho, que ele tem aqui uma tela muito grande e que aproveita muito bem o espaço aqui do aparelho, né? Aqui em cima tem a câmera frontal, um sensor de luz aqui, né? Os sensores, a saída de som. Aqui embaixo, essa borda aqui de baixo não tem nada além da logomarca da LG. Dos lados, um detalhe bem interessante é que ele não tem nada dos lados aqui. Na parte inferior tem aqui um microfone, certo? Tem um microfone, entrada para fone de ouvido e aqui cabo de dados, né? E entrada para carregamento também é por aqui. Aqui em cima ele tem mais um microfone e sensor infravermelho, que é bem interessante. Eu gosto da funcionalidade do sensor infravermelho, que serve para você ligar aparelhos, né? Apenas tocando no seu celular. É bem interessante, bem divertido brincar com isso. Aqui na parte traseira conta aqui com foco laser, isso é bem interessante. Eu até deixei essa capinha aqui para mostrar para vocês, né, as funcionalidades dessas chaves aqui, desses botões. Aqui tem a câmera de 13 megapixels com flash de LED, né, o dual flash aqui, dual LED. Aqui tem os botões de ligar, volume mais e menos. E esse volume aqui também, os botões de volume, servem para você acessar configurações como a câmera. Você aperta, segura um pouquinho, ele abre a câmera, você toca na tela, ele já vai fotografar. Então aqui também serve para volume, né? Tanto os botões de volume para ligar o aparelho. Aqui também tem o lembrete que o microSIM, né, que é o tipo de chip de operadora dele, é aqui, a bateria aqui. Você pode tirar essa capinha e colocar o chip da operadora e colocar também o cartão SD para aumentar o armazenamento aqui do seu aparelho. Aqui embaixo tem a saída de som, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela logo à frente. Ligando aqui o aparelho, nós se deparamos com a versão do Android 4.4.2. É uma versão bem atualizada, né? Eu andei pesquisando ali alguns rumores na internet, algumas fontes na internet revelam que ele poderá ter o Android Lollipop, o 5.0, mas nada garantido ainda. Por enquanto ele está aqui com o Android 4.4.2. É uma boa versão do Android, ele não tem muitos problemas, digamos assim. É um Android bem estável e que você pode utilizar ele muito bem. Não atrapalha a experiência do usuário. Sobre as modificações realizadas pela fabricante, em alguns sentidos eu gostei, alguns pontos eu gostei, que é essa separação por abas. Eu achei bem interessante o fato da LG separar tudo aqui por abas, tanto aqui quanto na parte de contatos, no registro de chamadas. Tudo isso você pode ir acessando aqui também, simplesmente deslizando o dedo para o lado. As modificações feitas pelo fabricante, eles mudam o visual do aparelho, né? Deixa uma forma mais agradável. Alguns recursos, como eu disse, são separados por abas e também deixa a sensação de melhor organização. As pastas, né, tem alguns recursos que são separados por cor, como vocês podem ver aqui nas configurações, né? Eles têm cores diferentes e também uma coisa bem interessante que eu gostei foi que as pastas você pode mudar de cor. Tem aqui uma variedade de cores para você alterar. Então pode ir agradando desta forma. Vamos falar das características gerais do aparelho. Esse com certeza é um aparelho que tem configurações, né, exorbitantes, digamos assim. Tem configurações excelentes. A tela dele é uma tela de 5.5 polegadas, né? Aqui tem
espaço de tela para dar e vender. É uma tela muito boa, conta com resolução 4K, a resolução 1440 por 2560, utilizando tecnologia IPS LCD. O que é essa tecnologia? Tudo isso que eu falei. A tecnologia IPS ela faz com que consuma menos bateria. Isso é um ponto muito positivo. Outro ponto positivo dessa resolução 1440 por 2560 é que você terá uma visualização mais real de tudo que você vê aqui nesse aparelho. Se você for ver um vídeo, for ver um desenho, um anime ou qualquer coisa do tipo, vai ter uma qualidade sensacional com essa tela. A densidade dessa tela é de 534 pixels por polegada. Isso deixa tudo, se você aproximar muito bem uma imagem, não terá pixelização, é bem tranquilo. É uma tela que proporciona mesmo uma qualidade bem interessante. Para sustentar essa tela de qualidade, todos esses outros recursos que eu falei, ele conta aí com um processador Qualcomm Snapdragon 801 rodando a 2.5 GHz. É um processador quad-core. É um processador muito bom, ele não sofreu com engasgos. Eu rodei vários e vários aplicativos ao mesmo tempo, rodei testes e tudo isso se manteve muito bem. Em nenhum momento o aparelho chegou a travar ou chegou a ter algum tipo de problema. Ele sempre desempenhou muito bem. Essa versão que nós estamos testando aqui foi fornecida pela DogShop. Esta aqui é uma versão de 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. Essa não é uma versão comercializada geralmente no Brasil, tá? Você tem que importar ela, mas é uma versão que vale a pena. A GPU dele, ou seja, aquela placa de vídeo, digamos assim, é Adreno 330. É um dos processadores gráficos mais potentes da atualidade e está bem atualizado aí, você não vai ter problemas quanto a isso. Essa versão que nós recebemos, como eu disse, é a versão de 32 GB e aqui ele tem espaço para armazenamento e você pode expandir com um cartão SD de até 128 GB. Então, se você acha que 32 GB é pouco, pode adicionar mais espaço sem nenhum problema. Claro que se você tem um aparelho desse daqui, é primordial que você tenha espaço para armazenar mais e mais informações. Agora vamos falar de um ponto que eu acho que é o principal ponto desse aparelho, é a câmera dele. A câmera dele é uma câmera de 13 megapixels, tá? Conta com resolução 4160 por 3120, tanto em fotos e em vídeos, tá? É a chamada resolução 4K que nós falamos aí, Esta é uma resolução sensacional. O flash aqui é o Dual Flash LED, que também possibilita uma melhor iluminação, tem foco a laser. Vou abrir aqui a câmera para que vocês possam entender um pouquinho mais das configurações dele. Aqui eu vou abrir aqui as configurações de câmera e aqui você pode selecionar, E ele tem uma coisa muito interessante que eu gosto aqui nos aparelhos da LG, é que você pode configurar para tirar fotos apenas falando com o aparelho. Isso é bem bacana. Aqui eu posso habilitar essa função e de acordo com o que você fala algumas funções, algumas palavras em inglês, ele tira a foto. Vou tentar aqui agora. Cheese. Cheese. Ahá, consegui. Então, tem algumas palavras que você fala como cheese, smile, tudo isso, funcionou. Permite que você tire fotos apenas falando com o aparelho. Então, aqui o ajuste dele é muito rápido, é bem prático e você deslizou o dedo, ele faz isso que ele fez aqui comigo agora, que é trocar entre uma câmera e outra. A câmera frontal dele é uma câmera de 2.1 megapixels, e também filma em Full HD, tá? A câmera frontal aqui filma em Full HD e a câmera traseira filma em 4K. Claro que você tem as opções de configurar ela para filmar apenas em Full HD, se o seu problema é espaço, você pode fazer isso. Bom, falar um pouquinho da saída de som do aparelho, ela está localizada aqui na parte inferior traseira aqui. Essa saída de som tem um boost, uma melhoria da LG, que deixa o som muito alto, que
proporciona boa qualidade de som aí. Eu não vou dizer que gostei pra valer, eu gostei muito desse som aqui, foi um dos mais altos que eu já testei. Você não vai levar minha alma, você conhece o tampo a cachaça, de mim você não leva nada. Galera, vale a pena eu falar tudo isso do aparelho e não falar da bateria? Bom, com certeza, bateria é uma coisa que tem que ser excelente no aparelho. Esse daqui tem uma bateria de 3.000 mAh, é uma bateria removível, tá? Tem uma entrada para você puxar ela aqui e tem uma duração muito boa. Vou mostrar para vocês. Bom, aqui tem o uso, né, o uso mais recente da bateria. Nesse período que eu fiquei com ele testando aqui, a bateria dele chegou a durar 18 horas, em alguns casos 20 horas. A bateria dele resiste muito bem com o uso mediano. Eu joguei em algumas horas, em outros momentos eu estava apenas testando internet, né, vendo algumas coisinhas na internet, eu utilizando ele no meu dia a dia. E joguei bastante também durante um período. Quando eu utilizei ele por mais tempo, eu tive aí uma média de 8 a 10 horas de bateria. E quando eu tive um uso mais moderado, utilizando internet, a internet estava ligada o tempo inteiro e jogando em alguns momentos, ele chegou a 18 horas de uso. Claro que ele também conta com algumas funções para redução, para economia de energia que você pode configurar e ele vai deixar, né, algumas funções desligadas para que a bateria dure cada vez mais. Mas a bateria dele trabalhou dentro do esperado. Se você ficar aí o dia inteiro fora de casa e não... Claro, se você vai ficar o dia inteiro fora de casa, não vai ficar só jogando. Mas vai durar bastante, você vai chegar aí sem nenhum problema. Bom, algumas informações que eu deixei passar aqui, mas que é óbvio que tem nesse aparelho aqui, como Bluetooth 4.0, NFC, rede 4G, que é muito importante. Mesmo esse importado, né, como é a versão 3 GB aqui, funciona no 4G do Brasil, tudo isso ele tem. Eu gostaria de falar aqui também de alguns recursos, né, que são meio que exclusivos do aparelho. Assim como o Knock Code, né, eu não sei bem como é que se pronuncia, mas é desbloquear a tela apenas tocando aqui e desligar dando 2 toques. Claro, você pode configurar por senha, né, que é apertar aqui em 4 pontos da tela, ele vai desbloquear. Quem souber aquela sequência vai desbloquear o seu aparelho sem nenhum problema. Isso eu achei bem interessante, né, esse desbloqueio. Você também pode configurar gestos, né, para diminuir volume, atender chamada. Tudo isso você pode configurar e o aparelho vai te obedecer muito bem. Outra coisa que eu achei muito interessante é você ativar a janela dupla. O que é isso? Você utilizar 2 aplicativos ao mesmo tempo. A configuração para fazer isso é segurar aqui um pouquinho e daí você vai selecionar aqui os aplicativos que você quer que abra ali em cima. Eu vou aqui selecionar o YouTube e aqui embaixo vou selecionar o Gmail. Pronto, feito isso, já está aberto aqui, ó. Aqui embaixo está o Gmail e aqui em cima está o YouTube. Posso colocar a música aqui. Vamos lá. Ó, vou até aumentar o volume. E aqui embaixo eu continuo checando isso, fazendo o que eu quero fazer aqui. Então você pode, né, claro, utilizar todas as configurações do YouTube aqui, né, continuar a fazer sua pesquisa. Você vai utilizar 2 aplicativos na mesma tela. Como ele tem uma tela muito grande, é possível que você acesse de uma forma bem tranquila. Ó. Aqui sobrou espaço para os 2, digamos assim, dá para utilizar muito bem. É um recurso que eu achei muito interessante. Um outro recurso muito bacana que nós encontramos aqui é trabalhar apenas com uma mão, que você pode configurar aqui o teclado de descagem. Se você não quer utilizar assim, você pode configurar e utilizar apenas dessa forma. O teclado, né, é um desses pontos, um desses aplicativos que se ajusta aí para trabalhar apenas com a mão. Teclado de descagem também e o bloqueio de tela. Outra coisa é que o teclado dele vai se ajustando, a sua mão vai ajustando ao seu uso. Isso deixa o uso com o aparelho, a interface dele ainda melhor, deixa mais prático a sua utilização. Quanto aos jogos, não tem nem do que reclamar desse aparelho, que um aparelho com todas essas configurações
vai rodar todos os jogos sem nenhum problema. Eu escolhi aqui para demonstrar para vocês o Dead Trigger 2, que é um jogo que tem muitos efeitos, né? Efeitos aí da água, efeitos do physics do jogo, né? A física do jogo é bem trabalhada, tem vários e vários efeitos que nós podemos testar a capacidade do aparelho. Aqui ele está rodando na qualidade mais alta possível, né? E não tive nenhum problema, nenhum travamento, nenhum lag, nada que pudesse prejudicar a minha jogatina. Então, quanto aos jogos, ele é compatível com todos os jogos da Google Play. Você não vai ter esse tipo de problema. Ele rodou muito bem, tanto no Dead Trigger 2, no Black Ops Zombies, Respawnables, Modern Combat 5, o joguinho do Batman, que eu esqueci o nome. Todos eles funcionaram perfeitamente e uma qualidade sensacional. Sempre que era possível ajustar a qualidade, eu coloquei no mais alto possível e o aparelho respondeu muito bem. Não travou em momento algum. Bom, vamos falar então do preço deste aparelho. O aparelho pode ser encontrado aí desde R$ 1.500 até R$ 1.800. É um investimento que, na minha opinião, vale a pena. Por tudo isso que eu citei aqui no aparelho, eu não encontrei pontos muito negativos no aparelho. O fone de ouvido é de qualidade, o som, a câmera, tela, todos esses são pontos muito positivos no aparelho. E, como eu disse, o custo-benefício dele é um dos melhores da atualidade. Se você comparar ele com o HTC One M8, com o Galaxy S5, Xperia Z2, esse com certeza sai na frente no quesito preço. Ele é um aparelho que tem especificações top de linha, por um preço não tão caro. É claro que R$ 1.800 é um preço bem alto, mas esse daqui pode ser considerado sim, por esse preço, um bom investimento. Bom, galerinha, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha gostado da nossa análise. Eu tentei ser o mais específico possível, mostrar tudo que eu encontrei de bom e de ruim dentro desse aparelho, mesmo que eu não tenha encontrado muitos pontos negativos. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Na descrição tem o link para você conferir lá na loja da Dog Shop, para você comprar o aparelho. Então, todas as demais informações estão na descrição, beleza, galera? Não se esqueça aí de compartilhar o vídeo. Até a próxima. Fui!